Bom dia, povo de Deus. Mais uma vez o pastor Oswaldo Manuel está aqui, mediante a palavra de Deus e trazendo a palavra de Deus nos nossos corações. Para mim e para vocês também, que me ouvem e acompanham e acreditam. Espero que vocês aproveitem bem, que tenham uma mente limpa, pura, saudável, para que possa aproveitar essa boa vontade que eu tenho de dirigir essas palavras do Evangelho para vocês, dirigir essa oração para vocês. E, ao mesmo tempo, agradeço vocês porque me acompanharam até agora e ainda vão acompanhar por longo tempo. E, mais uma vez, peço licença para entrar na tua casa com a palavra de Deus, com o Evangelho. E já aproveito e mandar um abraço para todos os meus parentes também, começando daqui da Lagoa Vermelha, onde eu moro, Rio Grande do Sul, e toda a parte do mundo. Como a gente tem bastante parentela, estou mandando um abraço para cada um deles. Cada um receba, de todo lugar, seja Santa Catarina, Cascavel, Curitiba, Porto Alegre, Farroupilha, São José do Ouro, Lages, em toda parte que eu tenho parente, recebo o meu abraço. E vocês, que são meus irmãos da fé, o meu agradecimento para vocês e o meu abraço e a minha consideração, porque eu só tenho irmão da fé, não tenho mais irmão carnal. Essa é a razão de eu ter dupla boa vontade de pregar o Evangelho para vocês. Quero tudo de bem para vocês e tenho grande interesse pelas pessoas, pelos cristãos de Deus. Estou aqui pregando para quem é cristão e para quem não é, porque Deus veio aqui por todos nós. Então, por essa razão, a gente está aqui dirigindo essas palavras com todo o amor e acredito que vocês vão levar vantagem. Em primeiro lugar, a gente vai dirigir, em primeiro lugar, a oração para vocês. E depois a gente vai entrar na palavra aí, que a gente sempre usa a deixar uma recomendação para vocês. Porque senão, como servir a Deus se não estudar a Bíblia? Eu sei que estou falando com muita gente que já estudou, até mais do que eu. Mas tem muitos que não estudou, não entende, não sabe o plano de Deus. E eu quero que todo mundo saiba o plano de Deus. Todos aqueles que me ouvem, até onde a minha palavra alcança, que fique sabendo qual é o plano de Deus com nós, como é que Ele quer nós. Senão nós não podemos chegar lá, não sabemos como Ele queremos. Mas, em primeiro lugar, essa é a minha oração. Porque eu sei que eu e vocês precisamos da oração, que é a chave. A chave da nossa salvação é a oração. É a chave da nossa cura, do nosso bem-estar. Em todas as áreas da nossa vida, a oração está em primeiro lugar. Depois de Deus é a oração. É nós que precisamos de oração. Então, oração é rogar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. Tudo é para misericórdia. Não estamos julgando Deus contra a parede, que seja obrigado a abençoar nós. Nós estamos pedindo para misericórdia, para Ele ajudar nós e abrir cada vez mais o nosso entendimento para que nós possamos invocar a palavra de Deus para poder receber a bênção. Em primeiro lugar, vamos pedir perdão para Deus de todos os nossos erros, para que nós possamos ficar limpos por dentro e por fora, que nós possamos receber
cura divina e receber uma resposta à oração em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de Deus. Eu vejo que tem muita gente que está sofrendo no mundo, como tem gente que está de boa vida, de bom humor, tem muita gente sofrendo, muita gente doente, muita gente morrendo novo. E por essa razão, a gente está aqui. Em primeiro lugar, a salvação. Mas depois nós queremos viver mais na vida, na Terra, mais vida. E mais vida com abundância. Mais vida com saúde, com amor, com bem-estar, sem intriga. A gente escuta muita violência. Eu estou pedindo para o povo que se acalme, porque a vida aqui é um recreio, vamos aproveitar esse recreio. Vamos aproveitar esse recreio, tirar tempo para a palavra de Deus, tirar tempo para a oração. Então, preparados para recebermos a oração, para todos os efeitos que vocês precisam. Uns precisam de sarar, outros precisam de vender, outros precisam de comprar, outros precisam de emprego. Cada um tem uma necessidade, que essa oração venha suprir a tua e a minha necessidade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nós de hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não deixe nós cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque seu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado. A oração a gente já fez. Esperamos o quê? A resposta à oração. Até hoje não ficou uma oração minha sem resposta. Como é que você sabe? Eu sei sim. Primeira coisa que eu pedi para ele foi vida. E vida com abundância. E estou com 89 anos. Está aí a resposta. Eu tenho muito mais resposta, mas a primeira resposta é essa. É que ele, para mim, me deu vida, 89 anos até agora. E que tal ele responder isso para você? Você chegar mais ou menos essa idade, ou talvez mais do que isso aí? Tem muitas respostas, mas a resposta mais é viver na face da terra. Não estou dizendo que seja mar de rosa, não estou dizendo que não passe dificuldade, mas o importante é que se você der obediência à palavra de Deus, você passa dificuldade, mas você é mais um vencedor que nem eu. Eu não vou mentir para vocês que eu nunca tive dificuldade na vida, porque eu sou um pastor, tenho uma vida de mar de rosa. Hoje tenho sim, uma vida boa. Mas tive muita dificuldade na vida, não vou dizer que você não vai passar dificuldade também. O que eu posso dizer é que você vai vencer. A grande vantagem de ser crente ou não ser é essa aí. Que se é crente, é um crente vencedor. A dificuldade vem, mas você sabe que vai passar. Está sentindo aquela dificuldade, mas sabe que vai passar. E se você quer que passe mais logo, vá para dentro da Bíblia Sagrada, faça oração, faça a leitura. Se humilhei para o pastor, se humilhei para os crentes. Não passe assim, de cara dura na frente do pastor, dos crentes. Não adianta hoje nós estar com a cara feia e amanhã ter que pedir misericórdia. Vamos ter um coração mais humilde, vamos ser mais humanos, vamos procurar mais ter amizade com os cristãos, ter mais o conchego com as famílias cristãs, para que nós possamos ter mais paz na terra. Porque o cristão, ele tem paz. Se una com o cristão, que você também vai ter paz, vai ter onde ir e conversar, chegar e sair naquela casa do cristão alegre. Não é como chegar na casa do ímpio que só tem fofoca, só tem intriga, só tem testemunho ruim, testemunho de morte, de acidente, de separação.
tanto outros mal. Mas vai na casa do cristão que você vai sair com alegre lá, com o teu coração carregado de amor, porque o crente ele é amoroso, porque ele aprendeu lá, aprendeu com os outros irmãos, aprendeu com o pastor, ele ouviu a lição. Quem sabe ler, leu. Ele mesmo estudou a lição. Quem não sabe, escutou. Então, quero dizer para você que o cristão ele está mais amoroso, porque ele entende mais o amor de Deus. Não estou dizendo que o ímpio não tem amor, ele tem sim, mas ele tem que aumentar o amor. Mas qual é que eu vou deixar recomendado para vocês hoje da Bíblia Sagrada? Aonde está a recomendação para vocês estudar? Aí na tua casa, onde você está mesmo? Devemos, não é ditadura, não. Eu estou convidando vocês para vocês entrarem no outro Senado, um cenário de Deus, um cenário bom. Não é ditadura. Estou convidando vocês a entrar num cenário, um cenário onde ali nós habitamos dia e noite. Até dormindo nós sonhamos com Deus. Até dormindo nós sonhamos com as bênçãos. E recebemos bênção. Você dormir e acordar já é uma bênção, porque tem gente que dorme e não acorda. Quando você acorda, já está, reconhece que já está sendo abençoado, porque dormiu o teu sono, descansou teu corpo, e se acordou, já é a primeira bênção que ganha no dia, é quando você acorda. Porque eu já vi, corre o risco de muita gente não acordar. E dormir e não acordar. Então, mas a recomendação é da onde? Eu quero, mas não é ditadura. Eu quero é te ajudar. Eu quero que tu faça a leitura aí na tua casa onde está mesmo. Comece hoje. Pega a caneta e marque, porque eu vou dizer para você o livro e o capítulo e o versículo, mas se você não marcar amanhã, você não sabe mais. Verdade que se você abrir a Bíblia e estudar, já está fazendo grande coisa. Qualquer parte que abrir está certo. Ajuda. Mas eu tenho um livro chave. Sempre dou uma lição chave. Uma lição com você abrir a porta da bênção. Então está onde? Está em Isaías, capítulo 44, e verso 1 até o 8. Se você fizer isso, não vai se arrepender. Porque daí tu vai saber qual é o plano de Deus. Até eu posso ir adiantar alguma coisa para vocês. O que tu vai encontrar aqui. Se tu pegar e abrir a Bíblia na tua casa, pega a caneta e marque. Marque agora mesmo. Isaías, capítulo 44, e verso 1 até 8. O que tu vai encontrar ali? Tu vai encontrar ali Deus recomendando você para não ter dois deuses. Para Ele ser o teu Senhor, o meu Deus, o meu Criador, o meu Redentor, o meu Salvador, e teu também. É o que tu vai encontrar ali. Em Isaías 44, verso 1 até 8, vai encontrar ele fazendo essa recomendação, para que não vá servir outros deuses. E quando na hora de precisão, daí, um não sabe se o outro foi atender, daí fica um esperando por o outro e você fica sem não tem nenhum Deus que serviu dois e agora não sabe qual é que vai atender. De repente, nenhum vai te atender na hora da precisão, na hora que de repente a gente pode até cair no hospital e precisa de uma benção. Daí o Deus da Bíblia, o nosso Criador, o Pai Jeová, o Pai, Filho e Espírito Santo, é o Pai Jeová, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é da promessa, eles são capazes de nem ir lá no hospital te visitar. Porque eles dizem, não, mas ele tem outro Deus. Não precisa ir lá, ele tem outro Deus.
ele escolheu outro Deus, eu nem vou lá. Apesar que Deus é caritativo e amoroso, ele tem amor pelo seu povo. Acredito que não deixe de se perecer. Eu quero trazer para vocês as boas novas. As boas novas é essa aí, que cada dia nós temos renovado pela palavra de Deus. Se você se acostumar a levantar e dobrar o joelho de manhã e orar a Deus, e de tarde também, orar a Deus, e não ter pular para cá e pular para lá, não. Ore para o Pai e o Filho e o Espírito Santo é a chave. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o que criou o mundo, é o Criador. O Pai é o Criador. Aqui no Brasil é Pai Jeová. Em outros países ele tem outro nome. Cada país, Deus tem um nome. Cada país, Deus tem um nome. Aqui no Brasil é Jeová. E o filho dele, como é o nome? É Jesus Cristo. E depois, Espírito Santo. E é com esse que nós devemos se apegar. É com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Criador do mundo, Pai Jeová. O Filho é Jesus Cristo. Para quem... Tem muita gente que sabe, mas eu estou ensinando quem não sabe. O Pai aqui no Brasil é Pai Jeová. O Filho que veio aqui na face da terra por causa de nós, salvar nós, é Jesus Cristo. E quem está com nós agora, aqui, é o Espírito Santo, porque é o Espírito da promessa. Quando Deus foi, alguém reclamou. Nós estamos tão acostumados com você fez tanto milagre, agora nós vamos ficar sozinhos. Ele disse, você não vai ficar sozinho, vai ficar com vocês o meu Espírito Santo de Deus, Espírito Consolador, vai ficar com vocês até que eu venha. Quando eu venho até as nuvens buscar vocês, e de lá das nuvens para cá, os anjos vão pegar vocês na face da terra e vão me levar. E eu vou recebendo de grupo em grupo, de um em um, e vou conduzindo às alturas. Eu vou requisitar vocês. Aguarde. Até que eu venha, vocês vão ficar com o Espírito Santo. Então lembre, quando tu ir fazer oração, lembre que são 3 que você vai orar, que se torna um só. Se torna um Deus só. É Pai, Filho e Espírito Santo, mas é Deus, é um. Se você falou em Deus, falou no vocês. Falou no Criador, falou no Filho e falou no Espírito Santo. Então, é com esse que você tem que se apegar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele se torna, ele diz que é só um Deus, porque esses 3 é um só. Esses 3 tornam um só. Porque como Deus veio na face da terra, foi dado a ele todo o poder. O Pai deu, tu vai lá e faz todo o que eu mandar, eu te dou todo o poder na face da terra. E quando ele foi, então ele enviou o Espírito Santo com nós. É aquele que nos dá talento. Mas qual é a certeza que eu tenho? A certeza é os anos que eu tenho. A maior certeza que eu tenho é os anos que eu tenho, 89 anos, e é o que eu vejo aí. Você abriu a janela, abriu a porta, que você enxerga tudo, é criação de Deus. Seja lá o que for, é criação de Deus. Tem coisa que nós nem queremos ver, mas é criação de Deus. Às vezes é uma fera, mas é criação de Deus. Humano, pessoa humana, claro, em primeiro lugar humano. É porque ele criou o mundo e logo em seguida, depois que fez tudo, criou Adão e a Eva para que dominasse o mundo. Houve altos e baixos,
houve confusão lá no jardim onde ficou Adão e Eva. Tem a história da maçã, tem a história que a Eva desobedeceu, tem a história que a Eva deu uma maçã para Adão. Mas tudo isso aí, Deus sabia que ia acontecer. Ele só fez uma prova, se eles iam ou não iam, obedeceu ou não. Ele já sabia ele já sabia o que ia acontecer no futuro. Ele queria esse povo que tem hoje na face da terra, um mundo cheio de gente. Só que ele não quer que nós viva sofrendo, da maneira que eu vejo tanta gente sofrendo, morrendo novo, porque tem tanta razão que muitas vezes a pessoa perde a vida novo, mas a maior razão é não conhecer Deus. A maior razão, o maior fato de o pessoal estar morrendo novo é por não conhecer a lei de Deus. Não conhece Deus, não conhece a lei de Deus. Nem você conhece Deus, mas conheço a lei dele. Conheço a lei dele e conheço as obras dele. Tudo aquilo que eu e você vemos na face da terra é obra de Deus. Sem ele, nada vai se criar. Nada se cria sem Deus. Então, nós estamos vendo as obras de Deus, o que ele criou o mundo e tudo que nele há, e temos ali a Bíblia para nossa, temos o livre-arbítrio, se queremos ou não queremos. Se queremos a salvação, então vamos abrir ela, vamos estudar ela, ou chegar em alguém e dizer, me ajude porque eu não sei nem onde começar. Não é feio você chegar numa igreja, ô pastor, eu estou aqui, mas é pela primeira vez, eu não sei nem onde começar. Mas tu entra para dentro do teto, um pastor falou para mim, assim, eu dei umas 4, 5 viagens na casa dele, cada vez que chegava lá, ele vinha me encontrar com a chave na mão. Tô saindo, mas como assim? Como assim? Eu quero entrar para a sua igreja e quero batizar na sua igreja e quero saber a sua doutrina. Como é que eu vou batizar na sua igreja e não saber a sua doutrina? Eu já vim 3 vezes aqui, o senhor não me dá obediência. E hoje é a 4ª vez. Quando estou chegando, o senhor sai lá fora com a chave na mão e pega o carro e estou saindo. E eu quero saber da sua doutrina. Ele falou para mim, embarque no carro, irmão, embarque, eu tenho que sair agora lá na casa da minha filha, urgentemente. Embarque no carro e vamos falando. Embarque. Eu já tinha ido 3 vezes na casa do pastor para saber a doutrina da igreja dele. Eu era novo na história. Embarque, vamos falando. Era a 3ª vez que estive na casa dele, hoje era a 4ª. A primeira e 2ª vez ele só pegou a chave e saiu, que estava com pressa. Na 4ª vez ele disse, embarque no carro e vamos falando. Quando eu embarquei no carro, ele disse, como é? Eu quero batizar na igreja, mas quero saber a sua doutrina. Ele disse, irmão, doutrina de igreja não é coisa de passar numa hora e meia hora, ou ficar até meio-dia, hoje o dia inteiro falando com o senhor, passando doutrina. Não é assim. O senhor entre para baixo do teto, que Deus já está lhe abençoando, e cada dia que o senhor ir lá, o senhor vai aprender uma parte da doutrina. Entre lá que está garantida a sua salvação. O negócio é entrar, o negócio é não ter remorso de entrar para dentro de uma igreja. O negócio é não ter remorso de entrar para dentro de uma casa de oração, não ter remorso de chegar numa casa de família que sabe que ali é cristão, não ter remorso de entrar na igreja. Vai, entra. Ele diz, em primeiro lugar é você entrar debaixo do teto. Entrou na casa de Deus, aí você vai se enchendo de doutrina. Cada vez que você vai, você aprende um eito. Doutrina de igreja
não é de passar em meia hora, numa tarde. Vai vivendo e aprendendo. Até eu hoje, que estou aqui mediante a palavra de Deus, que já fiz 5 cursos bíblicos, tudo eles eu passei, está aí o certificado todo, posso apresentar para quem quiser ver. Mas mesmo assim não posso dizer que ainda não tenho muita coisa que vou aprender. Quem sabe até aprendo com você, quem sabe até alguém está aprendendo comigo, quem sabe se eu até aprendo com outro alguma coisa. Enquanto vivemos aqui na face da terra, não sabemos o dia de amanhã. Quem sabe o dia de amanhã eu vou aprender mais coisas que ainda não está no meu alcance. Quem sabe eu vou alcançar mais alguma coisa. Deus que sabe, porque nós temos um dominador da nossa vida. É um ser sobrenatural. É um ser sobrenatural, é o ser do Espírito Santo. É a coisa que a gente vê o resultado, a gente tem a resposta à oração, mas o Espírito Santo é invisível. Hoje que eu vou te explicar, você vai ver que ele fica mais transparente para você. O Espírito Santo é invisível, mas até hoje é invisível, mas de hoje em diante ele fica mais transparente para você. Se você olhar na janela e ver uma árvore ali sacudindo as folhas, ali está o Espírito Santo. O Espírito Santo ele anda com o ar, com o vento, é o ar que respiramos, ele está com nós. A hora que ele arredar esse ar, a nossa vida apagou. O Espírito Santo, nós não vamos enxergar, se enxergar nós vamos pensar que é um fantasma e vamos desmaiar. Então por isso, nós vemos as árvores balancear, o Espírito Santo está navegando na nossa presença e nós não percebemos que ali é o Espírito Santo. Corremos risco de até estar com uma brincadeira feia, dizer palavrão ali, e o Espírito Santo está na nossa frente, está do nosso lado. Até a Bíblia diz que ele mora aqui no nosso peito. Imagine. Então, se ele mora aqui no nosso peito, e como eu aceitei ele morar aqui, ele está ouvindo tudo que eu estou dizendo, e além dele estar ouvindo, ele está me ajudando. Além de estar ouvindo o que eu estou falando, ele está me ajudando a dirigir essas palavras para vocês. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que alguém perguntou para Deus qual era, então, a cabeça, o maior mandamento da lei de Deus. Ele disse, então, ama o teu próximo como a ti mesmo. E Deus sobre todas as coisas. Foi o que Deus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse, e dessas 3, eu não sei qual é o maior. Daí, como ele não sabe qual é o maior, então se amar o próximo e amar a Deus, é igual. Ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Das duas, eu não sei qual é a maior. Então, ele não sabe qual é a maior. Então, se ele não sabe qual é a maior, nem eu posso calcular que seja igual. Você amar a Deus e amar o próximo é igual. Então, quer dizer que, dessa maneira, a hora que maltratamos um próximo, estamos maltratando a Deus. Porque ele disse, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a hora que nós deixar de amar o próximo, ter um amor, tem vários tipos de amor. Tem amor de namorado, estão se amando, para um futuro casamento, né? Uma futura família, é outra coisa. Mas amar o próximo, preto ou branco, solteiro ou casado, grande ou pequeno, ter amor pelas pessoas cristãs que estão na face da terra, ter amor pelo próximo. Tem gente que só vai ali, e daí como é que você foi lá?
Arrumou emprego lá, arrumei. Mas, pelo jeito, não vou ficar muitos dias. Por quê? Porque não fui com a cara com o chefe lá. Não fui com a cara do encarregado lá. Então, aí a pessoa que ele mesmo não tem amor, às vezes a outra é uma boa pessoa, só não tem uma boa aparência, porque vai cobrar quem? Vai cobrar Deus. Foi Deus que fez nós diferentes um do outro, para um não pagar a conta do outro. Por isso que ele fez nós diferentes. Nós não somos obrigados a ser igual um ao outro. Temos que reconhecer que ele fez um sim, ou o Criador criou um sim. Veja que capricho e que poder que ele tem. A quantia de gente que tem no mundo, não tem ninguém igual a ninguém. Dá para perceber que o poder dele é muito grande, o poder de Deus. Se ele pode fazer o mundo e pode fazer todo esse povo que você conhece e vai conhecer muito mais e não tem ninguém igual a ninguém, já dá para ver que o poder dele é muito grande. E é por essa razão que ele pode com o meu problema e com o teu também. Se ele tem todo esse poder, toda essa grandeza, toda essa inteligência de fazer o mundo e depois fazer o povo tudo diferente. Um não paga a conta do outro, não é igual, já é um capricho, é um poder que ele tem, graças a Deus. E agora, se você vai deixar de ter amor por uma pessoa porque é mais feio que você é mais bonito, tem um olho mais bonito, o outro tem uma feição diferente, aí você está deixando de amar o próximo, porque ele disse, a Bíblia diz que amar o próximo não é amar um grupinho só, é o próximo de maneira em geral. De repente eu estou aqui falando, chega um no portão, eu vou lá, é pela primeira vez que eu vejo, mas vou ter que dizer bom dia com todo amor, boa tarde com todo amor, o que é que o senhor precisava? Vamos chegar ou não, não vou chegar, com o que eu posso te ajudar? Falar com amor, não chegar lá no portão. O que é que você queria? O que é para você? Duro, de longe. O que é que você queria? A maioria dos ricos tratam assim, os pobres. Mas come na mão dos pobres, você rico. Reconheça que você não quer nem sujar a tua mão. Reconheça que você não põe a mão na enxada. Reconheça que você não põe a mão no arado. Reconheça que então reconheça que você é rico com o homem na mão do pobre, que o pobre é que pega a enxada para plantar e colher para ele e para você também. O pobre que pega no arado. O pobre que vai lavar a tua roupa. Você é rico, mas nem a tua roupa você não lava. É o pobre que vai lavar para você. Mas por que ter essa separação com o pobre? Por quê? Porque tem gente que ainda tem mais uma mania de ser racismo, escolher cor. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de você, que você reconheça que Deus veio no mundo por todos, pelo branquinho e pelo pretinho também, ele veio por todos. Vamos fazer uma aliança de pobre com rico, porque o pobre também deve considerar o rico, porque ele precisa, quando ele precisa de um emprego, ele chega nos pés do rico para pedir um empreguinho, um serviço, um biscate, para ele ganhar o pão de cada dia. Então é melhor fazer uma aliança. Mas não quer dizer que o rico vai humilhar tanto o pobre e se esquecer que ele depende. Calcule se tudo fosse poderoso no dinheiro, na riqueza. E quem é que ia lavar tua roupa? Quem é que ia sujar a mão lá na roça para colher, para plantar, para colher, para nós ter o pão de cada dia? Vamos ficar igual? Vamos ficar igual? O pobre depende do rico, claro. A gente chegar numa casa de negócio, é claro que o dono da casa de negócio é rico, depende. Chegar nele, falar com ele,
ver se eu tenho crédito, ver se ele me recebe bem. Eu estou dependendo. Mas ele depende do freguês. Eu dependo do crédito, dependo de Deus me ajudar, ter com que comprar e pagar. E o comerciante depende do freguês. Mas quando ele vira as costas, não fica falando mal. Enquanto ele está lá com a carteira aberta, puxando o dinheiro, te pagando, é uma coisa. Quando vira as costas, você fala, bah, mas que pessoa, poxa lá, podia se arrumar melhor para entrar na cidade. Eu nem me arrumo muito para ir na cidade, não. Eu acho que a maior arrumação que eu tenho que fazer quando entro na cidade é levar dinheiro e pagar minhas contas. A maior beleza que nós temos no mundo é ser de bom coração e não ser veiaco, pagar as contas. Não adianta a gente estar com um terno muito bonito e não pagar as contas. Às vezes mas você não vai pegar outra roupa? Não, eu vou com essa mesmo. Eu tenho dinheiro aqui no bolso, vou pagar minhas contas lá, ele nem vai olhar na minha roupa, vai olhar no dinheiro. É assim que funciona. Então, não adianta você querer andar na pinta e não pagar as contas, porque o povo vê. Às vezes não fala para você, mas longe vão falar. Olha a pinta que ele anda, mas olha o tamanho lá do rastro dele que está para trás. Vai olhar. Às vezes chega uma pessoa aqui na frente da minha casa, eu nem quero ir lá fora, botar zóio no que não é meu. Eu boto os olhos no que é meu mesmo, não me admiro das coisas alheias de jeito nenhum. Às vezes chego lá, vamos lá fora ver meu carro novo, estou com um carro novo lá, vamos ver meu carro novo. É carro do ano, esse é do ano. Daí eu para convencer ele, porque eu não sou disso, de estar botando os olhos no que é alheio. Para convencer ele, então vamos lá olhar o teu carro. Olha, é bonito, mas que cheiroso, mas que beleza, que bonito. Mas não tenho coragem, por causa da coragem até teria, mas a minha educação não deixa eu fazer isso. A minha invocação, a minha educação não deixa eu fazer isso. Eu poderia dizer a verdade para ele, dizer para ele assim, esse teu carro aí já foi lá, tá velho, umas quantas vezes. Já foi colocado lá no lixeiro, onde tem lá hotel entulho, a reciclagem, coloco lá, e daí eles vêm e levam lá, e passa lá pela fundição, aquele lataria, tudo amassado, tudo velho, que virou cambota, que levou um acidente, quebrou tudo, mas não piso fora aquele lateiro amassado. Aquele lateiro amassado não vai fora. Vai tudo por reciclagem, e depois vem bem novinho na frente da minha casa, que eu ia meu carro novo, é do ano. Eu digo, mas que bonito, mas que bom, mas que cheiroso. Eu podia, isso aí já foi lá, tá velho, umas quantas vezes. Hoje a reciclagem vale mais do que uma pessoa. São capazes de brigar, estão brigando por causa de lixo. Eu já vi brigar por causa de lixo. Eles, opa, isso aí eu já tinha olhado para pegar, eu vou pegar. O pessoal briga por causa de qualquer coisinha. Além das doenças que tem, que está pintando, volta e meia pinta uma doença que não se sabia nem o nome, desconhecida, e leva um montão de gente, como pintou a corona. E, além disso, o povo ainda, por causa de qualquer coisinha, estão brigando. E quando vejo alguma coisa, se admiro e não sabe colocar as coisas em lugar. Às vezes um cara que já foi lá, tá velho umas quantas vezes, e daí derreteram, virou mingau, já vou dizer mingau. E daí ali entra na forma e forma um carro novo do ano, do que já foi velho várias vezes, já rodou milhões de vezes. É que nesse mundo aqui, eu não sei quantas vezes ele já terminou e começou. Porque eu que tenho 89 anos, deu para perceber que esse mundo já terminou várias vezes. Terminou várias vezes e recomeçou várias vezes. Teve vezes que foi queimada até a Bíblia. Até a Bíblia foi queimada, foi terminada várias vezes. Até que um
achou lá um rolo, não era a Bíblia, não. Eu estou falando em Bíblia, mas no passado, primeiro mesmo Deus escreveu foi numa tábua de pedra. Então Jeová conduzia muita gente, mas ele usava pessoas. Naquele tempo ele usava, naquele tempo da pedra escrita, antes da Bíblia, antes do rolo, era pedra escrita, com a lei de Deus. O Moisés foi buscar, porque o Moisés era usado por Deus e conduzia o povo, conduzia o povo. O irmão dele ajudava, o Arão, ajudava o Moisés. Daí o povo começou a reclamar para Moisés que tinha que ter um Deus para adorar. Moisés era um profeta. E o povo que acompanhava Moisés disse que queria adorar alguém, queria adorar um Deus. Aí Moisés disse, para aí que eu vou falar com o Senhor, o dono, o Criador, o dono do mundo. Vou falar com ele e vou trazer a lei para nós adorar. Moisés foi, e claro que estava demorando um pouco, né? Daí o povo começaram a cobrar, estava o irmão de Moisés ali, o Arão, que ajudava. Diz, Arão, temos que dar um jeito, temos que dar um jeito. O Moisés está demorando muito, nós precisamos de ter um chefe, um rei para nós adorar, um Deus para nós adorar. Não podemos ficar assim, um grupo, sem ter ninguém para adorar. Fazemos um bezerro de ouro. Esse aqui eu coloco aqui para não esquecer do Noé. Tá. Daí fizeram, não é que eu vá prestar curso para ele, não. É só para não esquecer do Noé. Mas daí o Arão concordou com o povo. Fazemos um bezerro de ouro, fazemos. Então saíram de casa em casa com a bandeja e dizendo, com o que você ajuda? Nós precisamos de ouro e prata para derreter e fazer um bezerro de ouro para nós adorar. Acho que o Moisés demorou bastante para voltar. Foi lá buscar a lei de Deus e trouxe. Quando ele trouxe a pedra escrita com a lei de Deus, o Arão tinha sido dobrado, o irmão dele tinha sido dobrado para o povo e tinham feito o bezerro de ouro. Como Moisés viu, mas vocês fizeram um bezerro de ouro, que não fala, que não anda, que não dá exemplo nenhum para vocês. Quebrou tudo aquele bezerro e pegou aquela pedra e quebrou também. E foi lá, Deus tem misericórdia, deu a segunda pedra. Deu a segunda pedra, depois daquela pedra foi feito o rolo. Depois do rolo foi feita a Bíblia. Mas daí, como eu falei, como não terminou quantas vezes, uma vez que terminou, com uma grande guerra lá, aí por acaso um cara estava fazendo uma limpeza lá, achou um rolo lá, que estava tirado há muito tempo, ninguém tinha nada que ver com a lei de Deus, e tal, desconhecido isso aí. Aí o que achou o rolo não era a Bíblia, não, nem se falava em Bíblia naquele tempo. Ele trouxe o rolo e apresentou para o rei. Repare aí tudo que diz aí, estava a lei de Deus naquele rolo. Aí o rei leu e viu que por causa disso estava havendo muito acidente, muita coisa errada, porque o povo não conhecia aquele rolo. Como hoje tem gente que não conhece esta Bíblia. Aí o rei pegou, partiu a Camila no meio. Partiu o caminho no meio e diz, meu Deus, o quanto estamos errados. Quanta coisa está errado, veja o que diz aí, nós não estamos fazendo nem parecido do que diz aí. E por isso que as coisas vão mal. Vamos botar em dias, vamos botar em dias. E daí
foram colocando em dias, colocando em dias. Hoje em dia nós temos a Bíblia Sagrada, que para mim é o maior livro que tem no mundo, é esse aqui. É esse aqui. Esse que serve para o bem pobre, só serve para o rico, serve até para o médico que lida com a medicina. Eu dependo da medicina, dou valor para o médico, dou valor para a medicina, dou valor para o povo da saúde, para todos os cristãos que vivem na face da terra. Dou muito valor. Mas é o seguinte, até o próprio médico que entende da medicina, ele precisa de Deus. Precisa de Deus. Para que quando ele fazer uma receita para que Deus toque na mente dele, toque no braço dele, que ele não erre, que ele tenha um bom senso, um bom coração para lidar com os seus clientes, Porque eu já vi um médico daqui da minha terra, não vive mais. O cliente chegou lá com pressa, estava doente, deram a receita para ele. Quando ele foi comprar o remédio, daí o farmacêutico disse, mas para que esse remédio? É para mim. Não, isso aqui é uma receita de veterinário. É que o médico tinha uma criação de cavalo de raça e estava pensando nos cavalos dele. Pegou e deu uma receita de tantas injeções lá para o cavalo, tantas vacinas para o cavalo, para mandar lá para o capataz dele fazer. Pensando, e o cara precisava era da receita dos remédios dele. Isso aconteceu aqui na minha terra. Chegou na farmácia, não, mas isso aqui não é receita, não é receita humana. Isso aqui foi feito uma receita de veterinário para os cavalos. Os cavalos não é humano. Leve lá e fala para ele de barbaridade, eu estava com a cabeça no ar, estava pensando que estava dando a receita lá para o meu capataz, tratar dos cavalos, mas agora faça a tua então. Então, nós vamos dar atenção, devemos ser atenciosos. Nós vamos dar atenção para o rico, vamos dar atenção para o médico também, dar o valor que ele precisa, ou o respeito que ele precisa, mas ele precisa também dar mais atenção para nós, dar mais carinho para o povo e saber que se ele tem pão na mesa, se ele tem carne na mesa, é porque o fazendeiro, ele que trata as criações, ele que fez o garpão, ele que fez o coxo, ele que põe a sala, ele que cura até as bicheiras dos bois lá para depois sarar e engordar para no frigorífico. Não entenda que o fazendeiro não tem muito serviço feio para fazer, curar, nasce um terneiro, a primeira coisa tem que lavar ele, curar, botar no sol, secar, porque ele, se no inverno, nasce até encarengadinho. Dá muito trabalho. O médico não vai nem olhar lá essas coisas. O rico não vai nem olhar. É o capataz que faz. Então, o meu apelo é que nós façamos uma aliança de pobre com rico, não desfazendo o outro. O pobre valorize, então, o rico, o teu patrão. Não diga que ele tem a cara feia. O importante é ele ter pagar. O importante é pagar, ele pode ser feio, não tem importância, ele ter pagando no fim do mês, na quinzena, tá bom. Não digo que não vai ficar mais tempo lá porque a cara dele é feia, não. O importante é pagar, é receber, trabalhar e receber. Então, o meu apelo hoje é que nós fazemos uma aliança de pobre com rico e que vocês estudem a lição. Pegue lá, vou repetir, Isaías, capítulo 44, verso 1 até o 8, para você ver o que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos adoração por Ele. Quando ir dobrar o joelho é para Deus.
seja de manhã, seja de tarde, seja a hora que for, quando ele fazer uma oração, é para Deus. Que daí ele sabe que você é dele, você é fã de Deus. Aí se der qualquer uma dor, ele sabe que tem compromisso com você. Se você tiver compromisso com ele, ele vai ter compromisso com você. Até na Bíblia Sagrada ele diz assim, não se envergonhe de mim. Tem gente que tem vergonha de dizer, você já se batizou, você é crente, a pessoa fica gaguejando, não sabe dizer se é crente, se batizou ou não. O crente novo tem vergonha de dizer que é crente. Mas a Bíblia diz assim, que se tiver vergonha dele, de falar no nome dele, ele também vai se envergonhar de dizer, quando chegar lá no céu, dizer, esse aí é do céu, é capaz de dizer, nem conheço, nem conheço. Eu nem conheço, porque você tem vergonha de entrar na igreja. Você tem vergonha de dizer que é crente. Tem vergonha de dizer glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Até eles apelidam o crente de, aleluia, vai passando na rua. Agora tem mais respeito, até pouco tempo deu um pouco causa. Depois do rolo para cá, que for ficando civilizado, agora respeito melhor. Mas ainda tem crente que é apelidado de, aleluia, glória a Deus, está passando ali. Mas não tenha vergonha de dizer glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas qual é Deus? Deus, Jeová, Deus, Jesus Cristo. Deu o nome dele. Porque tem um outro que é Deus normal, né? Ele fica sabendo, tá adorando a Deus, mas não dá o nome do Deus. Quem sabe é para mim. Quando você estiver adorando a Deus, diga o nome. Eu adoro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E o Pai Jeová e o Espírito Santo. Dê um nome. Tem gente que diz, vamos adorar o Senhor. Senhor. Mas diga o nome do Senhor. Diga o nome do Senhor, senão o outro é capaz de ficar pensando que está adorando Ele. É mesmo que chegar no portão, eu estou sentado aqui, a pessoa vem na porta, tem um senhor ali no portão, para o senhor mandar, ele disse que é para o senhor emprestar R$10 para ele, R$10 lá para ele comprar mesmo um pão. Tem um senhor ali no portão, que é R$10 emprestado. Eu digo, mas vai lá e pergunta o nome dele, o mesmo, como é o nome desse senhor, esse senhor tem que ter nome. Então, quando se faz uma oração dirigida ao Senhor, mas entenda que tem um fulano que é senhor normal. Ele fica pensando, ele dirigiu uma oração para o Senhor, não disse qual é o Senhor, não deu o nome do Senhor. Então, quando fizer a oração, dê o nome do teu Senhor, dê o nome de Jeová, dê o nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe de dizer, eu estou orando para Jesus Cristo, Deus, Ele é Deus também. Quando Ele desceu na face da terra, assumiu o papel de Deus aqui com nós. Ele era antes, era no começo, é hoje, era no passado, é hoje e é até a eternidade. Ele é Deus. Quando o Pai Jeová fez o mundo, criou o mundo, Jesus já estava com Ele desde aquela época, navegando no ar. Já estava junto com o Pai. Jesus já estava junto, o Espírito Santo estava junto. Por isso que é uma só pessoa. Quando o Criador criou o mundo, já estavam em conjunto. Alguém diz 3 pessoas da Santíssima Trindade. Aí ficou num só. As 3 pessoas do Santíssimo se tornam um só. Então, quando dizer Deus nosso Senhor Jesus Cristo, quando você adorar um Deus, diga que o nome do qual é que você está adorando, senão o outro fica tentando. Mas será que não é para mim? Ele está mandando para o Senhor, mas tem o Senhor do mal e o Senhor do bem, rei do bem, rei do mal. Declare qual é o nome. Declare para quem tu está orando, para quem tu está pedindo a bênção, para quem tu está oferecendo teu joelho dobrado, teu sacrifício, para quem tu está oferecendo a oração. Diga o nome.
Se é para Jesus Cristo, para Jeová, para o Espírito Santo, tá certo. Pai, Filho e Espírito Santo, aí tá certo. É uma só pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se tornam um só. Com qual falou com vocês. Até Jesus diz, quem conhece o Pai, conhece eu. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Eles se tornam um só. Mas diga o nome de Jeová, o nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, para que o outro não fique tentando. Será que não é para mim? Como é que você vai mandar 10 reais lá para um senhor lá no portão? É um senhor lá, mas não sabe o nome dele. Tem que saber o mesmo nome dele. Então, mais ou menos assim, quando se oferecer o teu sacrifício, a tua oração, até a Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, Ele quer um coração inquebrantado, humilde. Ele quer que reconheça o nome dele como chave. Ele não quer tanto sacrifício, ele quer fé, ele quer crença, quer que acredite, quer fé, quer que tenha fé e quer que saiba o nome dele, saiba que ele é o Deus, sabe que ele é o responsável por toda a nossa bênção. Então, por hoje, eu vou dizer para vocês que a gente já ensinou o caminho para vocês. É a Bíblia Sagrada. O de hoje, a receita de hoje é Isaías 44, e verso de 1 até o 8. Mas depois tu entre lá, depois do Isaías, entre no livro de Jeremias, depois que lê tudo Isaías, entre no livro de Jeremias, que tu vai ver ali que Deus não quer que adore outros deuses. Daí ele vira as costas e nós ficamos sem ninguém daí, tá? Fica sem ninguém. Vai ficar sem ninguém. Porque vai adorar o outro não tem poder, e se o outro te der alguma coisa, não é duradoura. Eu não estou dizendo que tem outro Deus que não vai te dar nada, você pode orar. Não, mas eu já orei para o outro lá e já consegui, mas não mas durou? Não durou, quebrou na hora, Então, o que você conseguir com esse Deus que eu estou te oferecendo, Jesus Cristo, ou que você conseguir com ele é duradouro. Dura. Seja material ou não seja namoro, seja casamento, seja venda, seja compra, ou que tu conseguir com Jesus é duradouro. E o que você conseguir com outro Deus, não digo que você não consiga nada, pode até conseguir, mas não dura. Não dura. Pode ir lá num baile, você vê, tem aquele bailão, barbaridade, rola, carne, moça e mulher bonita lá, e bebida boa para vender. Quando der umas horas da noite, dá um rolo de pau, amanhã estão levando um. Quando é só um, estão levando um lá para funerária. Então lá, aquelas festas, até a Bíblia diz assim, não se sente na roda de escarnecedores. Procure a roda dos crentes, está em comunhão com eles, em roda da mesa deles, na sala deles, na igreja deles, ter comunhão com o povo de Deus, com o povo cristão. Não se iluda com festas grandes, com muito churrasco, muita bebedeira, muita alegria, porque não é duradoura. Peça para Deus uma definição, peça que Ele te dá. Digo, meu Deus, me dê um dom de revelação, conforme o merecimento. Eu não mereço nada, mas por amor o Senhor pode me dar um dom, ou me dar um dom de discernição, para me discernir onde é que eu devo frequentar, sim ou não. Deus me ajuda a eu definir qual é o lugar que eu devo de ir. Mas, meu Deus, me ajude, que eu não entre no caminho errado. Me ajuda a discernir. Se vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou reto. Eu quero a discernição de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja abençoado em nome de Jesus. Pastor Oswaldo Mano.